O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo a 8ª Pascal. Começamos até Pentecostes, são 50 dias. Começamos, então, um novo tempo da igreja, que é o tempo pascal. Neste tempo pascal, nós somos chamados a contemplar algumas particularidades do encontro de Jesus com os discípulos. Se ontem nosso Senhor encontrou no caminho, vinha conversando com os discípulos, tristes pela notícia do que havia acontecido em Jerusalém, perplexos com a tragédia que aconteceu, nosso Senhor caminha ao lado deles. Esse primeiro sinal de vitória. Os discípulos que iriam se somar aos 12 estavam contemplando a morte de Cristo. Contemplar a morte significa ter a inteligência fechada, bloqueada. E contemplar o ressuscitado significa abrir a mente, o coração. E Jesus, mais uma vez, ao encontrar-se com o grupo, abre-lhes a inteligência, diz o Senhor, para que eles pudessem entender a Escritura. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem. Entenderem o quê? Entenderem. Significa que não basta, nosso Senhor não quer apenas católicos praticantes. É muito pouco. Ele quer que nós entendamos a
aquilo que nós estamos fazendo. E existe ato de caridade, ato de fé, ato de esperança, que é a prática da nossa adesão a uma realidade que é maior do que nós mesmos. Um ato de fé, basta a graça santificante para que a inteligência possa aderir a esta verdade, que é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e mover a vontade a fazer este ato. Então, um ato de caridade significa realizar uma obra, como nosso Senhor. Acreditai ao menos nas minhas obras. Mas os judeus queriam tomar por base que Jesus estava blasfemando porque tinha dito que ele e o Pai era um. Jesus, não quero saber lá que tu fizesse muitas obras, curou, fez milagres, não quero saber. A questão é que você está aí fazendo arruaça e nós queremos lhe prender e lhe matar. Foi o que aconteceu. Então, na primeira leitura, vamos seguir sempre a Atos dos Apóstolos, Pedro vai fazer as mesmas coisas que Jesus. Vai curar um paralítico, o povo vai questionar porque Pedro está fazendo aqueles milagres, e Pedro vai fazer o que nosso Senhor ensinou a fazer, falando do Antigo Testamento, das obras de Abraão, Isaque e Jacó, que era o mesmo Deus, que vocês mataram um justo e soltaram um malfeitor, e que vai contando toda a história. Então, Pedro tem a base dos acontecimentos, e Pedro vai contando para que aquela comunidade ela compreendesse o que era ser igreja. É muito simples. Vamos lá. Quando Pedro fez este milagre ao paralítico, aqueles que estavam presentes, eles pegaram a lança e meteram no peito de Jesus? Foram eles que colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus e bateu com a cana? Foram eles que chicotearam Jesus? Óbvio que não. E mesmo que tivesse alguém que tivesse cuspido no caminho do Calvário, mesmo que se tivesse alguém que tivesse blasfemado, ou que tivesse gritado, crucifica-o, mesmo que tivesse, não é sobre isto que Pedro está evangelizando aquela comunidade. Jesus está dizendo, pessoal, vocês têm que viver uma relação com Nosso Senhor de maneira espiritual. O reino de Cristo só pode ser aberto de maneira espiritual. E o que significa isso? Significa cada um tomar consciência e saber que os pecados pessoais são os mesmos instrumentos que foram utilizados contra Nosso Senhor. Então, aquele prego grande, aquela coroa de espinhos, aquele ato de jogar Jesus na cruz, é isso que Pedro está fazendo. Entenderam, pessoal? Então, vocês estão aqui e eu queria falar para vocês que vocês mataram Jesus e que vocês precisam se arrepender e se converter dos vossos pecados, para que estes vossos pecados,
Ou seja, Pedro não está dizendo, para que estes vossos pregos, para que estes vossos chicotes, para que esta vossa lança, não. Para que estes vossos pecados sejam perdoados, ou seja, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esta é a verdadeira contrição. E que nosso Senhor fez tudo isso porque Ele foi destinado para fazer esta restauração e a purificação não só do templo, mas para salvar-nos, salvar as nossas almas. Então, amados, é isto que acontece neste tempo pascal. Eu sou igreja quando eu reconheço a minha relação com Deus espiritual. Primeiro, está em estado de graça. Segundo, ser forte, lutar. Quem vai nos salvar não é só a nossa luta, é a graça de Deus. Quem vai nos salvar é Cristo ao nos ver lutando, e aí Ele vai dizer: vinde, amados, benditos de meu Pai, senta-te ao lado meu direito. Então nós não poderemos fazer absolutamente nada para sentar à direita de Deus, Pai. Somente o Filho pode. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ouvir nosso Senhor querer, nos dando a graça, nos dando a graça do ressuscitado. Até Pentecostes, pensa que a quaresma terminou ali, acabou, e aí a Páscoa, e agora a gente fica dizendo Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Não, domingo é o domingo da misericórdia. Até Pentecostes, Jesus ele vai derramar o seu Espírito para que aqueles que gritaram crucifica-o possam se converter. E aí, façamos nosso exame de consciência, aproveitemos o tempo da Igreja da Páscoa até Pentecostes, com a intervenção da Virgem Santíssima. Vamos caminhar, vamos, amados, vamos fazer Cristo ressuscitar nas nossas obras, na nossa alma. Nós não podemos ser apenas católicos praticantes. Precisamos meditar a palavra de Deus. Ele está vivo, Ele ressuscitou e está nos ensinando por meio das Escrituras, como Ele fez com os discípulos de Emaús, como Pedro fez e como agora Ele está fazendo, conversando com os discípulos e abrindo-lhes a inteligência para, entendendo as Escrituras, possam reconhecer o Cristo ressuscitado, porque nosso Senhor Jesus, Ele veio para dar plenitude à lei. Plenitude. Inclusive, aqueles que vão se converter com a pregação de Paulo vão ficar doidos para viver como era no Antigo Testamento, viver todas as leis. E Paulo vai ensiná-los a não só da lei, mas também da graça de Cristo. Então, é preciso viver a graça do Novo Testamento com a firmeza dos nossos primeiros pais que nos ensinaram que Deus revelou-lhes os mandamentos, que são 10 e que tem um pouco do Antigo Testamento, que são os do 4º para o 10º, e um pouco do primeiro mandamento do Novo Testamento, que é do 3º até o 1º, que nosso Senhor Jesus ensinou. Como eles sabiam apenas que deveriam amar a Deus com todas as forças e com todo o entendimento, Jesus disse: e ao próximo como a ti mesmo. E este próximo Ele deu-nos a vida, e nós cantamos, né? Tão belíssimamente bem, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo,